Salve, salve, galera! Muito bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à nossa Semana Carreira Tech aqui no perfil da MTech Maringá. Começando mais uma live, aguardando a galera chegar por aqui, aguardando o nosso Instagram começar a entregar o nosso conteúdo aí para os perfis que nos acompanham. Sejam todos muito bem-vindos, já estamos começando aqui o nosso bate-papo. O professor Victor já está entrando aqui, daqui a pouquinho eu já vou convidá-lo. Professor Victor, já me sinaliza aqui nos comentários se o áudio está ok, por gentileza. Isabela Melo também entrando aqui com a gente. Providência Financeira entrando aqui com a gente, é uma alegria a galera começar aqui a conversar conosco. Augusto, Bruno Memura, sejam bem-vindos, muito bom dia a todos vocês. Vamos esperar um pouquinho aqui enquanto a galera se conecta. O Marcos Verri, lá da MTech, nos acompanhando. Marcão, meu querido, obrigado aí pelo seu apoio, toda a ajuda que o Marcão nos dá para fazer esse projeto da live acontecer. Obrigado aí, Marcos, a Márcia, que também está nos acompanhando da MTech para poder fazer essa entrega. Ezequiel entrando aqui, Leonardo, muito bom dia, galera, alegria. Paulo Bessa entrando aqui, que bacana, já temos aí várias pessoas conectadas. Dani Barenco, seja bem-vinda. Josaline, seja bem-vinda. Que legal, gente. Bom, vamos começar aqui o nosso bate-papo então. Daqui a pouquinho eu já vou puxar o professor Victor Pedroso aqui para conversar com a gente. Para quem não me conhece, eu sou o Danilo, estou na diretoria de Relações Institucionais da MTech, Agência Maringá de Tecnologia e Inovação. Nós somos uma secretaria da Prefeitura Municipal de Maringá, responsável por todo arcabouço de tecnologia e inovação, todo o setor de tecnologia e inovação da cidade de Maringá, da Prefeitura Municipal de Maringá. Temos inúmeros projetos acontecendo, inúmeros projetos em andamento que envolvem tecnologia e inovação. E um desses projetos é a capacitação profissional, proporcionar cursos de capacitação profissional para a cidade de Maringá, para as pessoas, para a comunidade como um todo. Cursos presenciais, cursos online e detalhe, todos eles gratuitos. Essa é uma das metas, é uma das finalidades da Agência Maringá de Tecnologia e Inovação. E com isso, nós organizamos nessa semana esse pequeno projeto chamado Semana Carreira Tech. Iniciamos ontem com o professor Pietro, onde nós falamos um pouquinho sobre as dicas para os primeiros passos na carreira de tecnologia da informação. Hoje terei o professor Victor, que já eu vou puxar ele aqui para começar a conversar comigo. Nós vamos falar sobre hard e soft skills na área de tecnologia da informação. Esse é o nosso bate-papo de hoje. E amanhã teremos um bate-papo com o Douglas Camilo, que é coaching e headhunter aqui da cidade de Maringá. E nós vamos falar um pouquinho sobre como se preparar para uma entrevista de emprego. Claro, olhando para a área de TI. Se o nosso objetivo é fomentar essa área de tecnologia e inovação, nós vamos falar um pouquinho direcionado para essa área de maneira específica, beleza? Então eu quero convidar você que já está aqui com a gente para mandar esse link para os teus amigos, nos grupos de WhatsApp, para que a galera possa se contagiar com esse conteúdo e possa nos acompanhar aqui nesse momento de bate-papo, beleza? Eu já vou puxar o professor Victor aqui. Deixa eu o nosso bate-papo. Marcelo Randi já está aqui também, Rafael, a Márcia, nossa querida parceira lá da MTech. Professor Victor Pedroso, muito bom dia, queridão. Bom dia, bom dia. Deixa eu ver se eu aumento meu volume aqui. Opa, aí. Tudo bem? Bom dia, professor Danilo. Bom dia a todos que estão acompanhando a gente aí. Maravilha, cara. Seja bem-vindo. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a tua disponibilidade de fazer esse bate-papo aqui conosco. Obrigado aí por ter aceito, obrigado por se organizar na tua agenda para poder participar aqui comigo nesse momento. Eu estava fazendo uma breve apresentação aqui com a galera antes de você entrar, mas antes da gente começar, eu quero que você se apresente, fale um pouquinho da tua experiência, onde você trabalha, que projeto que você está envolvido,
para daí então a gente começar o nosso bate-papo hoje sobre hard e soft skills. Bom, primeiramente, professor Danilo, muito obrigado pelo convite. Obrigado à MTech por estar proporcionando a todas as pessoas, tanto da nossa parte enquanto profissionais, né, que estamos podendo dar oportunidade às outras pessoas de capacitação, mas também aos alunos, né, que podem participar, que podem se envolver nesse projeto tão importante. Eu acho que essa agência ela veio para transformar. Bom, eu vou falar um pouquinho de mim. Eu me chamo Victor Pedroso, eu atuo na área de desenvolvimento de software como analista aqui na Axion Sistemas. Eu atuo na Axion Sistemas há aproximadamente 1 ano e meio, mas eu atuo também na área de programação, na área de TI, desde 2001. Eu me formei em 2003 em processamento de dados e venho trabalhando na área desde então. Então já são aí mais de 20 anos que a gente está aí na lida de software, né? E em contrapartida, eu também atuo na área de ensino. Eu sou professor na Unicesumar, onde já estou lá há quase 12 anos, e atuo nas algumas disciplinas específicas, que, graças a Deus, eu tive a oportunidade de pegar disciplinas que eu gosto de trabalhar, como banco de dados, que é uma área que me chama muita atenção, design de interação, que foi uma disciplina que eu gostei muito de dar aulas e hoje eu estou com ela. Então, eu estou envolvido nas duas pontas, Danilo, tanto na área de desenvolvimento, né, o dia a dia do desenvolvedor. Hoje não atuo mais como programador, já tive nessa seara aí durante aí pelo menos uns 15 anos aí como desenvolvedor somente, mas hoje eu estou do outro lado, estou em contato com o cliente, estou em contato e também atuo em alguns projetos de ensino, né? Como a gente está em parceria com a MTech aí, que é o Saber TI, que ele ensina, tenta despertar. Ensinar é uma palavra muito forte, né? E tenta despertar nas pessoas, às vezes, o que ela já sabe, né? Dar um direcionamento, trazer ela para esse mundo da programação. Eu acho Muito que, bom, Victor. resumidamente, seria isso, basicamente, né? A minha atuação profissional aí nesses 20 anos, tenho atuado em todas as frentes aí, mas agora estou full na área de ensino e na área de análise de sistemas. Maravilha, meu cara. Obrigado aí por toda a tua apresentação. E para a galera que não sabe, eu e o professor Victor fomos colegas de trabalho em uma instituição de ensino, como ele comentou. Nós trabalhamos aí por quase 8 anos juntos. Então já temos uma jornada de caminhada juntos. E o professor Victor, ele está, como ele comentou também, em parceria com a MTech, em um projeto da empresa que ele trabalha, que é chamado de Saber TI. Esse projeto está rolando nesse momento, né? Tem uma turma rolando nesse momento, que tem muito a ver com o que a gente vai falar um pouquinho hoje, que é sobre as hard e as soft skills, principalmente sobre soft skills, né? E no decorrer do nosso bate-papo nós vamos falar um pouquinho sobre esse projeto de atuação. Eu quero mais uma vez convidar você para poder disparar esse link, mandar os convites aí para os seus contatos no Instagram ou em grupos de WhatsApp e também deixar aí a sua curtida aqui no nosso bate-papo, como também se inscrever aqui no perfil da MTech para acompanhar toda a nossa trajetória e os projetos que nós temos desenvolvido. Tem várias pessoas que entraram aqui no decorrer da apresentação do Victor, inclusive o professor Tiago, que foi coordenador de cursos ali com o Victor, que está aqui acompanhando, a galera da Axion, a Sheila. Eu vou tomar a liberdade de desabilitar os comentários por enquanto, só por um breve tempo aqui, para não atrapalhar a galera que vê aí, o professor Victor que está aqui junto comigo, para ficar mais limpa a nossa tela. Mas se você tiver alguma pergunta, vai guardando aí que no final eu vou liberar os comentários novamente para que nós possamos interagir, beleza? Victor, meu querido, vamos entrar então no nosso bate-papo, no assunto que nós puxamos para falar um pouquinho na data de hoje, que é sobre soft skills. Esse é um assunto que tem sido muito debatido, especialmente na área de tecnologia. É claro que ele não é um assunto novo, ele é um tema já de longa data, só que ele está com uma nomenclatura mais gourmetizada hoje em dia, né? Porque antigamente a gente falava sobre comportamento, né? A gente falava sobre isso, relacionamentos interpessoais, espírito de liderança, trabalhar em equipe e tal. Nós sempre discutimos sobre isso, independente da área de atuação.
mas esse tema está um pouco mais gourmetizado de alguns anos para cá, então ele está sendo chamado de soft skills. Para a galera da tecnologia, eu faço sempre a seguinte analogia: hardware e software. O hardware é a máquina, o software é a parte lógica, são os programas. O hardware é o que você chuta, o software é o que você xinga, naquela pequena brincadeira que a galera faz, né? E na nossa vida como profissionais, nós temos as hard skills e as soft skills. As hard skills são as competências técnicas, as soft skills são as competências comportamentais. É a tua essência como pessoa e aquilo que você pode se desenvolver para se projetar na sua carreira. E de uma forma muito providencial, ontem eu e o professor Victor tivemos uma rápida conversa com a executiva da Google, que veio nos visitar na MTech, e nós comentamos um pouquinho sobre isso no nosso rápido bate-papo que nós tivemos ali, sobre a relevância das soft skills, e o professor Victor até comentou com ela de que isso é algo que ele aborda no projeto Saber TI, que é justamente o comportamento das pessoas, dos alunos que estão ali, para poder se desenvolver e melhorar essas habilidades comportamentais. Então, Victor, eu queria, dentro dessa pequena explanação que eu pontuei, eu queria que você também pontuasse na tua percepção, porque você tem uma percepção dos dois lados, a percepção como professor que acompanha e que mentora os alunos durante um determinado período, e a tua percepção também como profissional, porque você atua na área como analista de sistemas, então você tem um contato direto com a equipe, um contato direto com clientes. Então, na tua percepção, qual é a relevância dos dois tipos de skills que nós temos que ter, e principalmente falando das soft skills, como que você olha essa necessidade e a relevância dessa temática hoje em dia, na área de TI principalmente? Bom, é o seguinte, como você já disse, professor Danilo, as soft skills, as empresas, elas sempre levaram em consideração, né? Desde sempre, não é um assunto novo. As coisas, elas já vêm. Isso sempre foi relevante na área de tecnologia ou em qualquer outra área. Mas, atualmente, as empresas, elas têm analisado não somente a questão técnica, mas também a questão emocional das pessoas. Como que está a saúde emocional? Como que você consegue lidar com problemas? Como que o profissional ele vem lidando com essas questões emocionais? Né? Será que ele está conseguindo resolver um problema? Será que ele está conseguindo ajudar o colega a se desenvolver? Porque quando duas pessoas se desenvolvem na equipe, a equipe se desenvolve, não são duas pessoas. Então, de forma geral, é você atuar não somente como um fazedor, mas também como um propagador de boas novas, né? Ó, tá com problema? Eu vou te ajudar. Onde eu posso encontrar? Tá no Google? Tá no chat GPT? Tá no meu colega do lado a resposta? Não importa. O importante é que você saiba lidar com essas questões que estão inertes a sua responsabilidade técnica. Porque com o passar do tempo, e a gente tem isso na nossa sociedade, a gente tem visto que tá fácil aprender as coisas, não tá? Não precisa de professor resumidamente. Você vai lá, se você é autodidata, você resolve a sua questão técnica e cada dia está mais fácil. Agora tem o chat GPT que resolve para você. Sendo de 2021 para trás, ele resolve quase qualquer coisa para você. Então, somente em questões técnicas, né? Então, tá fácil aprender. Porém, as pessoas, elas se concentram muito, a balança está ficando dispar, onde uma pessoa se concentra muito na área técnica e esquece que ela vai se relacionar com pessoas, que ela vai conversar, que ela vai apresentar, que ela vai fazer várias coisas, que ela vai ter que gravar um vídeo para a empresa ao qual ela trabalha, às vezes, que ela vai fazer uma divulgação, ou o próprio portfólio dela mesmo, né? Como portfólio dela. Então, como que ela lida com isso? Então, as novas gerações, por que está tão evidente, né? Por que a soft skills está tão evidente? Por quê? Porque eu acredito, não é uma afirmação baseada em bibliografias, mas eu acredito porque é uma forma de chamar a atenção dessa galera que está vindo, desses jovens que estão vindo, e chamar a atenção que ele tem que se desenvolver sim,
para hard skills, tem que ser certificado, tem que fazer as certificações que ele quer. Porém, em contraponto, é importante que ele se desenvolva emocionalmente, que ele saiba ajudar um amigo, que ele saiba incomodar um colega na hora certa. Até isso, Danilo. Como que você vai pedir? Entrou novo em uma empresa, como que você vai ajudar, pedir uma ajuda para o seu amigo que está ali ao lado no momento certo? O cara está trabalhando, ele precisa entregar o dele, mas ele também precisa te ajudar, porque a equipe é a equipe. Então, você tem que, quando você tiver, tudo é jeito, tudo é tato. Quando você tiver um tempo, você pode me ajudar? Isso é forma, o cara não vai se dispor a não te ajudar. Então, até você se relacionar com outras pessoas, você ter comportamentos entre pessoas que estejam no seu setor e estejam em outros setores, em qualquer momento você tem que ter saber se colocar, saber se impor, saber se relacionar com as pessoas de vários setores. E a soft skills, principalmente, ela vem para isso. A hard skills, ela é o que a gente já faz na faculdade. Eu conto uma história de um amigo, sempre que eu posso, que um dia eu encontrei ele no ponto de ônibus, a gente estava na primeira semana de aula, e ele encostado assim, na primeira semana a gente normalmente não conhece ninguém, e ele estava meio uma cara de fechado, e ele sentava atrás de mim na sala de aula. E eu conversei com ele, e aí, tudo bem? Já assunto, né? Sempre falador. Eu falei, e aí, tudo bem? Como que você tá? E tal. E a gente estava indo embora. Ele bravo com um amigo nosso, inclusive, que era meu professor na época, e hoje ele é até diretor da MTech não, da Software by Maringá, o Patrone, né? Ele era nosso professor na época. E daí ele falava assim, eu não acredito. Mas não acredito em quê? Não, eu vou ter que apresentar aquele seminário mesmo? Aquilo é sério? Como assim é sério? Sim, você vai ter que ir lá na frente e apresentar o seu seminário. Isso é natural, normal, na academia e na escola também, né? E ele falava bravo assim, e eu falava com ele, e ele falou assim, eu entrei nesse curso porque eu não quero me relacionar com as pessoas. Isso lá em 2001, Danilo. As pessoas tinham esse pensamento que eu vou para TI porque eu não quero me relacionar com as pessoas. E daí ele chegou e apresentou o trabalho, não teve jeito, teve que apresentar mesmo e tal. E daí ele teve esse choque, né? Passou por isso. Então, soft skills não é fácil para o pessoal da área de TI, porque para algumas outras áreas parece tão tranquilo, né? O cara de marketing, eu converso, eu ajudo, O cara de TI, ele sofre, Danilo. Ele sofre na soft skills. Eu sei. Durante a tua fala, eu lembrei de alguns pontos interessantes para a gente comentar, né? Você falou da apresentação de seminário, porque isso até então, até alguns anos atrás, e eu me formei um pouco antes de você, fiz o mesmo curso que você, na mesma faculdade que você, a gente, por uma diferença acho que de 2 anos, que nós não se encontramos na faculdade, né? E até então, nesse período, nós víamos essa questão de apresentação de seminário. O primeiro contato que eu tive com a apresentação de seminário foi na faculdade. Foi justamente na faculdade. Porque na época do ensino médio, ensino fundamental, era difícil ter algum tipo de trabalho expositivo. Tinha, de repente, lá uma feira de ciências, no máximo, alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Mas o seminário, de você montar uma apresentação, isso era muito difícil de acontecer. E isso foi mudando com o passar do tempo. Tanto que hoje, a minha filha, que tem 13 anos de idade, um dos cursos complementares que ela fez no colégio foi o curso de speech, que é oratória, né? Então, ela já com 13 anos de idade, olha como que as coisas mudaram, né? Ela já tem tido contato com o desenvolvimento dessa habilidade. Outra coisa que você comentou que me chama a atenção, e você vai lembrar disso, na época que nós trabalhamos juntos, muitos alunos entravam em contato conosco, e eu coordenei os cursos de TI, o Victor, professor, mediação nas áreas de tecnologia também na instituição que nós trabalhamos. Muitos alunos entravam em contato com a gente e faziam o seguinte questionamento. Por que que no meu curso tem a disciplina de administração de conflitos e relacionamentos e a disciplina de empreendedorismo?
eu não quero saber disso. Eu quero aprender a programar, eu quero aprender a fazer banco de dados, eu quero aprender a integrar o banco de dados, a fazer um front-end, a fazer um back-end. Então, a galera, isso eu estou falando de 10 anos para cá, né, ainda com essa resistência, a galera da tecnologia, como o Vitor bem colocou, já vem com esse perfil mais introspectivo, esse perfil mais de querer trabalhar sozinho, olhar para a tela do computador ali e ficar escovando o bit, já tem esse perfil. Mas esse desenvolvimento de você administrar conflitos, gerenciar sua inteligência emocional, desenvolver sua proatividade, desenvolver resiliência, trabalhar sob pressão, desenvolver o relacionamento com as pessoas que trabalham ao seu redor. Tudo isso são habilidades necessárias no mundo corporativo, independente da área. Seja no agronegócio, seja no RH, seja nas vendas, seja na contabilidade e seja também na área de tecnologia. Ela precisa ser desenvolvida. E ontem, eu e o professor Pietro comentávamos algo um pouquinho sobre isso na nossa live. A galera que não viu, fica o convite para voltar aqui no feed do Insta aqui da MTech, que está ali, ficou salva para vocês poderem assistir. Nós falávamos sobre a construção do networking e a vivência de comunidade que a galera de TI tem. Porque é uma coisa natural você participar de fórum, comunidade do Discord, grupo de WhatsApp, justamente para poder ter essa interação, né? Então, na sua fala, eu fui lembrando dessas coisas, porque é algo que é recorrente já há muitos anos, mas agora está mais evidente, está mais em alta, e é necessário que você que é da área de tecnologia, você que nos acompanha aqui, que está começando a tua carreira na área de tecnologia, é necessário ficar atento a isso para poder se desenvolver e para se destacar, de repente, num processo seletivo, alguma coisa assim, né, Vitor? Ô, Danilo, eu vou usar a fala da executiva do Google ontem. Mesmo com poucos segundos que ela ficou com a gente conversando, um minuto e meio que ela conversou com a gente antes dela entrar para a reunião, eu vou usar a fala dela. Ela falou o seguinte, o meu chefe falou para mim que nós, na Google, nós somos contratados pelas nossas hard skills, pelas nossas habilidades técnicas, mas nós somos demitidos pelas nossas soft skills, pelas nossas desabilidades emocionais, né? Então, muitas vezes a gente é contratado, a gente é um baita profissional, mas a gente deixa a desejar em outras áreas, né? Deixa a desejar e principalmente não tem como mais fugir, né? A internet, ela virou um meio de comunicação mesmo, né? As pessoas se promovem, elas se comunicam, elas mandam mandam comunicação, elas são ativas o mais que elas podem para elas poderem mesmo crescer como empresa. Então, de certa forma, nós, enquanto profissionais, temos que participar disso, né? Não podemos falar assim, a gente precisa de alguém para fazer tal coisa. Sabe, já viu aquela coisa que o cara levanta meia mão, assim, né? Você tem que estar envolvido nessas coisas, o máximo que você conseguir, né? Então, veja se você consegue o máximo possível se envolver. Mas, professor Danilo, tem um monte de gente pensando assim, mas como que eu desenvolvo a minha soft skill? Tem curso para isso? Tem. É caro, porque eu vou fazer um curso com um orador, com um cara... Porque muitas vezes a gente acha que é apenas oratória, e não é. São outras habilidades que você tem que ter, entendeu? No momento de estresse, como você lida com isso? No momento de chegar para um cara e falar assim, olha, eu precisava que você melhorasse nisso, porque às vezes você tem que dar esse toque. Eu precisava que você melhorasse nisso. Como que você diria isso para alguém? Até porque você não vai querer, você um dia vai ter que querer ter um cargo um pouco melhor, um pouco de gerência, um cargo de coordenação. Você almeja voos mais altos na sua carreira. Então, como que você faz isso, né? Então, realmente, não tem curso para isso. Não tem, assim, uma especificidade. Isso aqui vai te desenvolver. Mas existem coisas gratuitas na sua vida que você pode. Como dentro da sua casa, como que você lida com os seus pais, com a sua esposa, com os seus filhos? Como que você faz essa aproximação com eles?
se você trata eles mal, você, de certa forma, em algum momento, você pode agir dessa forma com o seu cliente também, com o seu colega de trabalho. Então, tratando as pessoas melhores, talvez é o início, né? Como que você lida quando alguém te traz uma situação difícil? Você já participou de algum projeto social? Por que não? Um projeto social te dá trabalho em equipe, um projeto social te dá espírito de liderança, um projeto social, quando você vai atrás, você consegue olhar as coisas com outros olhos, de seguinte maneira. Empatia, né? Empatia. Eu não vou conseguir abraçar isso aqui tudo sozinho, eu vou precisar de mais pessoas. Então, você já participou de um projeto social, seja na sua igreja, seja na sua comunidade, as pessoas à sua volta. Você já fez um trabalho nesse sentido? Isso te desenvolve em várias maneiras, né? Tanto participando enquanto ajudando essas pessoas e tanto participando como organizando esses eventos. Isso vai te dar o quê? Uma visão de outra forma que não somente ligados às suas habilidades técnicas. Porque habilidade técnica, você faz faculdade, você faz curso, você assiste YouTube, você pergunta, você faz o que você... Tá tudo na sua mão, as ferramentas estão aí. Mas habilidades emocionais, habilidades de liderança, habilidades que estão tangenciando isso tudo, são habilidades que você desenvolve na sua vida. Como eu disse, não tem receita de bolo, não tem a melhor nem a pior, mas o que nós temos é coisas, eventos que você pode gerar, gatilhos que você pode gerar na sua vida que podem te ajudar nisso, né? Então, eu acho, Danilo, que alguém que já se envolveu em ajudar num projeto social vai ter uma soft skills startada na vida dele. Eu acredito nisso. Ô, Vitor, e você como professor, né? Vamos pegar um exemplo bem concreto agora para poder materializar, porque às vezes isso fica muito no campo das ideias, né? É muito bacana. Pô, vou acompanhar o perfil de alguém aqui nas redes sociais, no Instagram, no TikTok ou qualquer rede social, a pessoa que dá dicas sobre soft skills, eu vou ler um pouco mais sobre resiliência, sobre proatividade, eu vou ler um pouco mais e fazer algum curso de gestão do tempo. Tudo isso às vezes fica num campo mais imagético, né? Mas vamos colocar na realidade prática agora. Você como professor, quando você conduz uma turma, por exemplo, o Saber TI, que é o projeto que você está desenvolvendo lá na MTech, agora, eu estou dizendo lá porque hoje eu estou fazendo a transmissão aqui do meu home office, né? Hoje, agora de manhã, estou aqui fazendo a transmissão aqui de casa, hoje eu vou estar na MTech à tarde e à noite, estou fazendo a transmissão daqui, então estou falando lá na MTech. Quando você está desenvolvendo com a turma lá na MTech, você como professor, você está ali com um objetivo claro de transmitir e mentorar os alunos num desenvolvimento de uma habilidade técnica, voltado para raciocínio lógico, o desenvolvimento de uma linguagem de programação, conexão com banco de dados, etc. e tal. Mas você, como professor, vai ficar atento ao comportamento desses alunos, visto que você está ali presencialmente numa turma menor, que você tem condições de dar uma atenção diferenciada para cada um, você vai ficar atento ao comportamento desses alunos, pensando que o projeto Saber TI, ele tem um objetivo até de impacto de desenvolvimento da vida daquelas pessoas, mas também um objetivo de que essas pessoas tenham uma oportunidade de serem contratadas, seja aí pela empresa que você trabalha, pela Axon ou por outra empresa. Então você vai ficar atento ao comportamento dessa galera. Então a galera que vai para um curso, o aluno, a aluna que vai para um curso, que vai para uma capacitação, ele precisa desenvolver esse raciocínio de maneira pragmática. Eu tenho que me comportar, eu tenho que desenvolver o meu comportamento, porque todo mundo está me observando. E o meu comportamento pode me ajudar numa possível contratação. Se você tem duas pessoas que têm as mesmas habilidades e competências técnicas para você selecionar, em termos de nível de igualdade, qual vai ser o critério de desempate? Provavelmente a competência comportamental, que aí você desenvolve essa observação ali com teus alunos. Tô errado nisso
que eu estou dizendo? Você Tá executa esse tipo de realidade? Tá certíssimo. Bom, a gente observa tudo. Realmente, a curva de aprendizado ela é importante. Mas, em contrapartida, o aluno ele deve estar sabendo que ele está sendo observado em todos os momentos, sim. Exatamente. Por quê? Aqui na Action, a gente tem a cultura de trazer pessoas novas que, às vezes, elas não sabem 100% de programação. A gente não quer esse tipo de gente, mas ela sabe ir atrás para resolver os problemas, se desenvolver. A curva de aprendizado dela é boa, porém, ela vai ter o quê? Ela tem uma facilidade, às vezes, em alguns aspectos, de se relacionar, de resolver o problema, de ajudar o próximo. O próximo que eu digo é o cara que está do lado, tá? É o aluno ali que está do lado. Então, ela teve essa proatividade no decorrer do curso. E só contando uma curiosidade aqui, e como a gente lida muito com a verdade, e eu vou te dizer um caso de um aluno específico nesse decorrer desses 8 Saber TIs que a gente já fez, e a gente já contratou aí aproximadamente aí 15 pessoas, 12 a 15 pessoas, algumas já saíram da Action, já foram para outras empresas, e a gente está com esse projeto para não capacitar somente para a Action, mas também para os nossos parceiros, para as empresas que estão não em Maringá somente, mas no Brasil de forma geral. Tem cara trabalhando para fora, tem cara trabalhando para outros centros, né? Mas teve um aluno, Danilo, contando um específico, eu tinha um aluno que ele fazia computação em alguma faculdade aqui de Maringá, e ele tinha o seguinte, não sei se você já teve, bom, você já teve, eu acho que você no programa já faz um tempo, mas quando você entregou seu TCC lá, que você fez o seu software para entregar, teve momentos de estresse, não teve? Onde você não encontrava o problema e você fica ali batendo. Agora, com o programador, ele tem isso diariamente, ele tem isso. E o Saber TI, ele é um curso imersivo, onde eu gero estresse de certa forma, eu não dou respostas, porém eu ajudo. Se eu vejo que o cara tem dificuldade, eu dou as ferramentas para que ele se desenvolva ali. Ele não sai do curso sem saber nada, ele tem que aprender alguma coisa de uma forma ou de outra. Porém, alguns, eles conseguem ter mais maturidade, mais seguir sozinhos, porque ele já tem um conceito na cabeça dele. Outros, né, vão um pouquinho atrás, mas fazendo também com ajuda e com suporte. E tinha um aluno que em determinados momentos, ele falava assim, professor, eu não estou encontrando. E a primeira orientação que dou é leia a parte de baixo, ali onde a mensagem de erro vem, né? E eu falava assim, olha, tá escrito, você leu o que tá escrito? E o cara ia ficando nervoso. E sabe quando você tá com o teclado assim, você tá nervoso, assim, você tá nervoso, e ele tacava o teclado, o cara ficava nervoso, e ele, tipo, pega o teclado e joga, assim, sabe? Mesmo em cima da mesa, assim, ele ficava bravo e, tipo assim, esse cara não vai me falar a resposta, porque ele já falou que não vai falar. Eu já procurei no Google, eu não encontrei. Eu já fiz tudo. E esse cara, ele vai e joga o teclado, né? De certa forma, ele não tinha uma habilidade emocional que era o autocontrole, né? Então, isso não tem problema. O cara, ele se descobriu ali que ele ficava nervoso, né? Quando ele não descobria o problema. Porém, o que acontecia? Ele não foi um candidato que eu traria para a Action, por exemplo, entende? Porque ele não tinha essa habilidade. Muitas vezes, eu sei, na minha experiência, que vai acontecer isso diariamente, né? Ele vai ter ele vai passar por isso, né? E é momento, assim, que você fala assim... E quando você está na academia, você tem né? A não ser que você deixou para a última hora, aí não vamos falar disso. Mas quando você está numa empresa, é o seu cliente que está te cobrando. Ele está pedindo ali para que você entregue o problema. Aqui a gente tem um método que são as ocorrências que os clientes abrem, ou seja, ele está com um problema, a gente precisa resolver. A ocorrência chega, a gente tem que resolver isso para ele. Então, só um caso aí que um cara, ele ficava nervoso, né? A gente está observando realmente, enquanto professor, em todos os momentos. Lógico, o Saber TI,
as pessoas falam assim, mas ele poderia ser online. Não, ele não pode ser online, porque o objetivo dele, como em determinado momento é a contratação, a gente tem que conhecer as pessoas, né? A gente tem que estar ali. Pode ser que no SaberTI não contratamos ninguém, mas aí são outras coisas. A gente tem a vaga certa, né? Às vezes não temos vaga naquele momento, mas a formação ela tem que ser o objetivo principal. Não podemos ficar assim, ele não contratou ninguém porque não me contratou porque eu não tinha habilidade técnica, né, tal, não me desenvolvi nem em soft nem em hard skill. Não é isso. Às vezes vai acontecer da gente não chamar porque a gente não tem a vaga para aquele perfil naquele momento. Mas, de toda forma, a gente disponibiliza. A gente tem aqui em parceiros que a gente disponibiliza todos os dados dos alunos e deixa bem à vontade para a contratação. Mas isso acontece. A gente observa sim e onde nós estivermos, nós estamos sendo observados. Seja você no seu trabalho, seja você na sua comunidade, seja você na sua casa, seja você onde for, você está sendo observado. Você é o exemplo ali, né? Se você pode ser um exemplo bom, você pode ser um exemplo ruim. Isso pode variar. Mas seja um exemplo bom, é claro, né? Então, eu já fiz o meu. Olha só, o que acontece muito. Eu passo um conceito e uma bateria de exercícios. Conceito, uma bateria de exercícios, porque o curso é imersivo, a gente divide esse curso em 4 semanas, onde a gente aborda uma linguagem, que também não importa qual seja, o que importa é a linguagem, que a gente aborda um pouco de soft e hard skills, a gente aborda um pouco de conceitos e também banco de dados, e a gente desenvolve um projeto no curso. Olha, tem muita gente que não entrega o trabalho completo, mas eu vejo que ele se dedicou, ele se empenhou, ele fez o dele muitas vezes e pôde ajudar outras pessoas. Quando um cara faz, professor, terminei os exercícios. Legal. Agora você vai ajudar o seu amigo que está com dificuldade. Levanta aí da sua cadeira e vai lá. Eu não vou passar outro exercício, você vai capacitar outras pessoas, você vai lá e eu digo, não é para fazer para ele, você é um suporte para ele. Se fosse para fazer para ele, não precisava do curso, a gente faria. Então, mesmo porque isso é algo que acontece no dia a dia das empresas, né? A galera, um ajudando o outro ali, então você também está desenvolvendo e formando a pessoa para poder aplicar isso no dia a dia, né? Existe um conceito dentro da programação chamado Par Program, você já ouviu falar? Onde duas programas programam simultaneamente o mesmo software. Isso aí, sabe quando a mãe da gente, a gente brigava com o irmão, e ela pegava e falava assim, se eu vou te amarrar com o seu irmão, e você vai ficar juntinho com ele, você pedir desculpa. É meio esse conceito, sabe? Se você não tem uma, como que diz assim, uma afinidade com a outra pessoa que você vai programar, você vai ter que ir até onde ela deixa, você vai ter que respeitar, você vai ter que conhecê-la, você vai ter que ir desvendando ali a melhor forma de programação. Par Program, só para quem não sabe, programação em par. Quando você programa o mesmo código simultaneamente, né? Como, sabe o cara que senta do lado e a gente vai alternando o teclado assim um para o outro? Então, isso é Par Program. Então, e hoje em dia tem tecnologias que nos permite fazer até simultaneamente, né? E você vai fazendo escritas simultâneas. Então, é você levantar, fazer o aluno mesmo, você já terminou? Você consegue fazer? Então, conseguiu fazer? Beleza. Então, agora é a hora de você ajudar aquele que está com mais dificuldade. Por quê? Porque numa sala de aula a gente tem pessoas que já vêm com habilidades, que tem uma curva de aprendizado mais rápida e tem pessoas que têm uma curva mais reduzida. E isso é normal, é aceitável. Natural. Nossa, assim, tem coisas que eu aprendo mais rápido, tem coisas que eu demoro mais, tem coisas que, entendeu? Então, é a vida normal do ser humano. Então, esse é o objetivo do SaberTI, é trazer essas pessoas para esse desconforto. Porque, como eu disse lá a história do meu amigo, eu não quero me relacionar, eu só quero programar. Não, você quer programar, você tem que saber programar, tem que saber ajudar e tem que saber, às vezes, ajudar pessoas que talvez não estão nem no seu setor a fazer trabalhos que não são relativos à sua especificação lá na sua carteira. Então, a vida é assim, né? O programador precisa quebrar esses paradigmas, Danilo. A gente precisa quebrar isso, né? Trazer isso para
as novas gerações, vamos dizer assim, né? Vitor, diante de tudo isso que você falou, eu queria pontuar agora, porque de repente muita gente pode estar em dúvida, né? A galera que nos acompanha ou que vai assistir depois, porque nessa nossa fala, nós falamos diversas habilidades comportamentais, diversas soft skills, que são relevantes para o dia a dia das pessoas. Nós comentamos aqui dentro do contexto, às vezes não exatamente com o termo, mas nós comentamos sobre trabalhar sob pressão, ter proatividade, trabalhar em equipe, falamos sobre liderança, falamos sobre inteligência emocional, várias coisas na nossa fala, no nosso bate-papo, se relacionam a essas habilidades, né? Mas aí muita gente pode se perguntar, por qual que eu devo começar? Essa é uma pergunta difícil até de responder, né? Porque isso tem inúmeras, falando a linguagem da programação agora, né? Tem inúmeras variáveis que impactam diretamente em qual você deve se desenvolver. Variáveis, por exemplo, sobre qual empresa que você pretende trabalhar, qual é a cultura dessa empresa, quais são os valores e princípios dessa empresa, qual é a metodologia que essa empresa usa no desenvolvimento da progressão de carreira, por exemplo. Então, tem muitas variáveis que impactam nessa decisão. Qual soft skills eu devo desenvolver primeiro? Né? Eu vou dar uma percepção minha e aí eu gostaria que você complementasse, né? Você aí dentro da tua realidade de trabalho. Mas eu percebo que duas eu considero muito relevantes, né? A primeira delas é a gestão do tempo, é você ter a habilidade de se organizar de maneira efetiva, planejar algo para executar esse algo dentro de um planejamento. Visto que, dentro de uma realidade de trabalho, independente do tamanho da empresa, do setor que a empresa atua, você vai lidar com clientes, você vai lidar com projetos, e esses projetos precisam ser executados em um determinado prazo. Então, todo projeto ele tem um ciclo, ele tem início, meio e fim. E isso vai começar em todos os projetos que você for executar. Por isso, gerenciar o tempo, apesar de eu não gostar desse termo, mas é o termo comercial que se usa, gestão do tempo. Porque, na verdade, o tempo a gente não gerencia. Nós gerenciamos as atividades que nos são incumbidas dentro de um período de tempo que nós temos disponível. Mas gerenciar o tempo é uma habilidade relevante. Uma percepção minha, né? Percepção como gestor. E a outra que eu julgo relevante é a habilidade de resiliência, que é você ter condições de trabalhar sob pressão, absorver como uma esponja de lavar louça, absorver toda aquela sujeira muitas vezes, né? E entendam sujeira de maneira inteligente, não é que essa sujeira é uma coisa ruim, mas vamos entender a pressão, o pegar no pé, a cobrança que ela existe, entender de forma madura, absorver isso e saber lidar com isso, né? Não ter o teclado, bater o teclado ali como uma válvula de escape, né? Então eu vejo essas duas como relevantes, deixo aí essa dica para a galera e queria que você complementasse, se você tem outras que você vê até como algo importante para uma contratação, para que uma pessoa vá ser contratada, participar de um processo seletivo, participar de uma entrevista, né? Quais você vê que é relevante para a galera poder ficar atenta? Eu também acredito que o que você falou faz muito sentido, né? Você gerir o seu tempo dentro do que você tem, né? Procrastinar não é a palavra, é você fazer, e você fazer antes que você esqueça ou antes que alguém te cobre. Se você não gosta de ser cobrado, então, né, faça com um pouco de antecedência o máximo que você conseguir dentro das suas possibilidades. Eu concordo brilhantemente com o que você falou. Mas eu acredito que você tem que se desenvolver naquelas que você acha que você tem mais dificuldade. Primeiramente, se você tem dificuldade de falar em público, procure se relacionar com outras pessoas, conversar, né? Capacitar nessa área de você participar de algum grupo, por exemplo, onde em determinado momento você vai ser, vamos falar assim, hoje vai ser a sua vez de trazer uma palavra aqui para nós, trazer um pensamento, fazer algo por nós, onde você vai ser estressado
nessa área e você vai conseguir ver aonde você pode melhorar. Então, é uma coisa importante. E outra além dessas, é você saber se comportar em todos os ambientes. Você já percebeu, Danilo, que existem algumas pessoas que você fala assim, o cara é executivo lá na empresa, ele fala assim, nossa, quando ele está com a gente, quando ele está com a gente aqui, ele é tão humilde, né? Ele não é que necessariamente ele é humilde, mas ele sabe se comportar com todos os tipos de público. Ele sabe se comportar quando ele está numa reunião com a diretoria, ele sabe se comportar quando ele está com o pessoal no cafezinho, ele sabe se comportar quando ele está com pessoas da família, ele sabe se comportar, tipo, não que ele tenha que ser pessoas diferentes, tá, Danilo? Mas ele sabe se comportar. Ele sabe se naquele momento de descontração, ele está sujeito à descontração, naquele momento de uma pegada mais séria, ele sabe se comportar como uma pessoa que está ali naquele ambiente, com aquelas pessoas. Não estamos falando aqui que a pessoa tem que ser 1000 caras. Não, pelo contrário. Quem me conhece sabe que sou assim com minha família, eu sou assim com os meus amigos, eu sou desta forma. Só que quando eu estou em determinados ambientes, eu sei como eu devo me portar, né? Então, você sabe como se comportar. Então, quando você junta tudo isso, você começa a desenvolver suas soft skills naturalmente, né? Participar de grupos te faz o quê? Ter empatia pelas pessoas, né? Te faz pensar que aquela pessoa tem uma necessidade que, talvez não naquele momento, mas em determinados momentos você vai poder ajudá-la. Você não pode se complicar por outro, isso é um fato, né? Ó, a sua missão é sua, você tem que fazer. Porém, você vai poder ajudar sim, mas num momento que a sua missão estiver completa. Né? Se você tem que entregar o seu software, você não pode falar assim, eu vou entregar depois porque, e a sua desculpa ser, não, porque eu tive que ajudar ele. Não, peraí, duas coisas distintas. Faça o seu, ajude a pessoa no momento certo, né? Comece a despertar, assim, como o professor Danilo falou, o momento de você gerir o seu tempo. Isso é gerir o seu tempo, né? Eu vou entregar, o meu é importante, é o primeiro. O do próximo também é importante, só que ele vai ser no momento mais propício para que eu possa ajudá-lo, né? Então, eu acho que nesse ponto, e fechando assim, temos uma infinidade de soft skills, sim, né? Coisas aqui que a gente mesmo talvez nem saiba que são coisas que... Mas eu acredito que, além de gerir o seu tempo, de ter a gestão ali do que você está fazendo, empatia por outras pessoas, você entender o problema, faz com que você tenha uma visão sistêmica. Sabe aquela visão sistêmica? Não deixar, colocar aquele tapa aqui, você estar observando às vezes, ser um pouco mais observador, né? É bíblico, né, Danilo? Uma boca e dois ouvidos, né? Então, você talvez ouvir mais, falar menos, né? Tentar ter essa empatia mesmo pelas outras pessoas. E naturalmente você vai conseguir se promover, né? E tem uma coisa que eu também acho, traz para o seu LinkedIn, não guarda para você. Perfeito. Né? As pessoas só querem trazer para o LinkedIn as técnicas, né? Já percebeu isso? As pessoas só trazem para o LinkedIn as coisas técnicas. Fiz a certificação tal, o curso tal. Tá, mas o que você fez pela sua comunidade? O que você fez pelas as pessoas próximas? Participou de que evento? Vamos participar de uma feijoada lá do meu bairro. Eu vou ajudar lá a fazer essa feijoada. Eu vou acordar cedo, vou lá ajudar o cara da cozinha. Entendeu? Você fez algo nesse sentido? Traz. Por quê? Como o professor Danilo disse, você é observado. E às vezes as pessoas não querem o melhor programador. Ela quer o programador que entrega e que saiba correr atrás, e o cara que tenha habilidades de conviver em equipe, em comunidade, em várias pessoas, né? Perfeito, Victor. Cara, maravilhoso aí suas considerações. A gente já está caminhando para o final já, né? Já estamos aqui há quase 50 minutos conversando, passa tão rápido e eu vejo que a galera se mantém aqui conectada, né?
Eu liberei os comentários aqui agora, enquanto você estava falando, então a gente está caminhando para o final. Se alguém tiver aí alguma dúvida, algum comentário a ser feito aqui para a gente poder interagir agora nessa reta final. Mas antes da gente fechar, Victor, eu quero deixar um recado para a galera, para daí eu passar para você fazer as suas considerações e dar o seu tchau para todo mundo. Eu quero dar um recado importante para você que está aqui. Aqui no Insta da MTech, ali na nossa bio, você tem alguns links importantes. Cola lá, então, no link da bio, que tem 2 links que eu quero deixar a dica para você poder ficar atento. O primeiro deles é se você tem interesse em algum curso que será ofertado aqui pela MTech, ali na nossa bio tem um link de cadastro. Então, você pode se cadastrar, que você vai receber informações quando cursos relacionados àquilo que você deixou de informação no seu cadastro, quando turmas forem montadas, nós vamos enviar essa informação para você. Ali você tem algumas opções de cursos para você selecionar e tem também um campo em aberto para você colocar possíveis cursos que você tem interesse que não estão ali na nossa listagem. Claro que são cursos relacionados à área de tecnologia e inovação, porque esse é a espinha dorsal da MTech, cursos que envolvam tecnologia e inovação. Então, eu deixo esse convite para você deixar o registro do seu cadastro ali com a gente, para você compartilhar esse cadastro com os seus amigos, com os seus familiares. Perdão. E quando a gente fala em curso de tecnologia, de repente tem muita gente acompanhando aqui o nosso bate-papo agora, que às vezes não é da área de tecnologia, que às vezes não sabe nem estruturar um texto num editor, certo? Beleza. A MTech vai fornecer cursos de capacitação de letramento digital também, de informática básica, como dizia na minha época que eu tive uma escola de informática há muito tempo atrás. Então nós teremos cursos dessa área também. Inclusive temos cursos já em andamento essa semana, numa parceria que nós temos com o Senai, e cursos que vão começar, turmas que vão começar agora no mês de setembro. Então, ali também na bio, você vai ter um link de cursos em parceria que nós temos com o Senai, que já estão com inscrições abertas. Curso de informática básica, curso do pacote Office, curso de Excel. Então, se você pensa na área de tecnologia, mas não sabe nem por onde começar, não sabe estruturar um texto no Word, tem dificuldade aí de mandar um e-mail, de navegar na internet, porque quando a gente fala de tecnologia, eu tenho que abrir esse leque. A tecnologia também é a parte básica. Então, se você precisa de uma formação nessa área, ou conhece alguém que precisa, alguém aí da tua família, teu pai, tua mãe, teu tio, tua tia, teu sobrinho, encaminha esse link para essa pessoa deixar o cadastro ali com a gente. Tá? Nós já ultrapassamos 700 cadastros aqui na MTech, então é muito bacana ver que as pessoas estão interessadas, mas eu quero aumentar ainda mais. Nós temos como propósito aumentar ainda mais essa base para que nós possamos nos comunicar com as pessoas e ofertar essas oportunidades de capacitação. O outro convite que eu deixo é para você poder ficar inscrito, seguir o nosso perfil aqui no Instagram, para que você fique por dentro de todas as novidades que a MTech tem para te oferecer, tem para te proporcionar, que não são apenas na área de cursos de capacitação. O nosso bate-papo hoje aqui é mais sobre isso, mas nós temos inúmeras outras novidades que, se você navegar ali pelo nosso feed, você vai ver que tem muita coisa acontecendo na MTech. Prêmio de inovação, edital de inovação, ISS tecnológico, parque de TI. Então tem muita coisa acontecendo para você ficar por dentro. Tá? Então esse é o meu convite para você, beleza? Eu quero agradecer todo mundo que ficou aqui até agora com a gente, nessa quase 1 hora de conversa. E aí eu passo para você, Victor, para você poder dar suas considerações e incentivar a galera aí na área de tecnologia no desenvolvimento dessas habilidades comportamentais. Às vezes, professor Danilo, a gente vê pessoas que têm medo ainda da tecnologia e a gente encontra um público muito grande nessa área. E a gente não pode deixar que essas pessoas se mantenham dessa forma, que se tornem analfabetos digitais. Eu acredito que as pessoas têm sim a oportunidade, porque a oportunidade ela inicia de alguma forma e essa iniciação ela é totalmente importante, por mais que às vezes, como nós estamos inseridos em um momento, em um processo aqui já de pessoas que tenham essas habilidades básicas já bem tranquilas, a gente não pode, enquanto sociedade, na minha opinião, bem minha mesmo,
deixá-las, né? E quando eu vejo a MTech proporcionando isso, enquanto pessoa, eu fico feliz, né? Enquanto sociedade, muito mais, porque eu estou vendo que a nossa cidade tem feito algo pelas pessoas que estão aqui na nossa comunidade, e são poucas cidades que, se todas se fizessem, nós tínhamos uma incidência muito menor de analfabetos digitais, né? Pessoas que, Realmente. às vezes, tudo bem que hoje em dia todo mundo tem no celular, mas existe um universo muito maior que o seu celular para você explorar, para você aprender. Então, enquanto eu me sinto lisonjeado, eu fico mesmo muito feliz e às vezes até um pouco emocionado, porque eu vejo que a capacidade da pessoa se desenvolver depende dela. Mas se nós não fizermos algo por essas pessoas, nós não iniciarmos de alguma forma, essas pessoas não terão oportunidades. E o cara que não sabe nada hoje, ele pode ser o seu chefe de amanhã, tá? Ele pode estar à frente de você, ele pode ter uma curva de aprendizagem ótima e ele pode estar numa empresa, você chega lá e vê ele e fala assim, olha, esse cara aí não sabia nada até hoje. Mas você não sabe da capacidade dele. Ele começou, ele só precisava de um empurrão, ele só precisava de um incentivo. Então, a NTech, para mim, ela mata na pau quando ela faz essas parcerias com o Senai, com empresas, né? É muito legal mesmo, né? É muito gratificante, principalmente para quem da área de educação, ver essas coisas acontecendo. E eu acredito que só tende a crescer, viu, Danilo? Isso aí é só uma pontinha do que a gente está passando agora e a gente vai crescer muito mais nessa área. Bom, em relação à nossa live, eu quero agradecer mais uma vez a parceria, o professor Danilo, pelo convite, agradecer as pessoas que estiveram aqui conosco. Sem elas, isso aqui não vale a pena, sem essa divulgação, isso não vale a pena, né? A gente faz porque a gente quer falar um pouco dos assuntos que estão no nosso dia a dia, né? Então, às vezes a gente só quer resolver o problema, mas resolver o problema é legal, é importante, sim, mas discutir também é importante. Então, trazer isso à tona, tirar as pessoas das zonas de conforto é uma coisa que é importante também, né? E só faz com que as pessoas se capacitem. Eu deixo aqui meu agradecimento à MTech, e deixo o agradecimento a você pelo convite e que essas palestras se perdurem aí, que você possa fazer um ciclo e trazer outros profissionais, às vezes aí muito melhores, que possam falar às vezes a respeito de assuntos aí que possam, às vezes, mudar a vida das pessoas, né? Então, muito obrigado, agradeço imensamente aí o convite e deixo o convite para você que tem interesse, que nunca participou de um projeto, procure a MTech. Na Axon nós temos o projeto Saber TI, onde nós divulgamos sazonalmente, não temos uma coisa que vai ser tal dia, não. A gente vai lançando nas nossas redes sociais. Você que conhece alguém que tem interesse, escreva. Por que não, né? Por que não? Eu não sou capaz. Quem te disse, né? Até você fazer e outra. Mesmo que você faça e não dê certo, você tem a opção de continuar até que isso dê certo, que isso se concretize na sua vida. Muito obrigado. E em outras oportunidades, fico à disposição, professor. Quando você precisar, estamos juntos aí, tá? Valeu, Vitor. Quero agradecer mais uma vez a sua participação e deixar um último recado para a galera. Não sei se vocês viram aqui nos comentários, mas tem um perfil que está aqui agora nos acompanhando, que é o Douglas Camilo, lá da Talent Bank, e é ele que estará comigo amanhã. Amanhã a gente encerra a Semana Carreira Tech. Ontem tivemos um bate-papo com o professor Pietro, muito bacana. Hoje com o professor Victor, muito bacana. E amanhã com o Douglas Camilo, que ele é coach e headhunter. E nós vamos falar sobre dicas para entrevista de emprego. Então, se você tem interesse em ouvir essas dicas, amanhã às 10 horas, amanhã nós vamos fazer um pouquinho mais tarde, sexta-feira, a galera já está entrando em ritmo de final de semana, então amanhã nós vamos fazer um pouquinho mais tarde, será às 10 horas, aqui no mesmo perfil da MTech, junto com o Douglas Camilo, ele vai participar com a gente. Então eu já deixo o convite para você poder ficar atento amanhã às 10, coloca na tua agenda, já tem ali um post de uma contagem regressiva para essa live de amanhã aqui no perfil da MTech, e eu conto com a tua participação. Pulveriza isso, dissemina, contamina, e compartilha com a galera para poder mais pessoas vir aqui participar junto com a gente. Deixa aí os seus comentários, deixa a sua curtida e acompanhe o nosso perfil.
Victor, obrigado mais uma vez, meu caro. A gente vai encerrar por aqui. Abraço para todos vocês que nos acompanharam. Sucesso na jornada de todos vocês. Valeu, galera. Um abraço e até amanhã, hein? 10 horas com o Douglas Camilo. Valeu. Não perca. É fera, hein? Não perca. Valeu. Tchau, tchau.